Boa noite. Vamos lá, gente. Vamos só dar uma atualizada aqui na situação também das eleições municipais, né? As mais recentes pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana reforçaram uma impressão de que a presença do Lula e do Bolsonaro como padrinhos políticos, estamos falando das duas maiores lideranças políticas brasileiras, não tem causado o impacto esperado nas disputas municipais. Vamos ver. Segundo o último Datafolha, 63% dos eleitores em São Paulo rejeitam um candidato apoiado por Bolsonaro. Já a taxa dos que votariam com certeza em um nome apoiado pelo ex-presidente é de 14%. No caso de Lula, o percentual dos que rejeitam votar em alguém apoiado pelo petista é de 48%. Já o patamar do que escolheriam um candidato avalizado pelo atual presidente é de 23%. A alta rejeição ao candidato colado em Bolsonaro é a principal aposta da campanha de Guilherme Boulos, do PSOL, para desgastar os rivais Ricardo Nunes, do MDB, e Pablo Marçal, do PRTB. As mais recentes pesquisas também colocam em xeque a ideia formada desde a eleição de Bolsonaro em 2018 de que veículos de mídia não têm mais importância para popularizar políticos e alavancar campanhas. Com o amplo tempo de TV e rádio do qual dispõe no horário eleitoral gratuito, Nunes assumiu a liderança numérica no levantamento do Datafolha com 27% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Boulos, que marcou 25%. Marçal, que não tem espaço na propaganda e se apoia inteiramente nas redes sociais, obteve 19%. O crescimento de Nunes após o início da propaganda eleitoral também foi captado pela pesquisa Quest dessa semana. Ele subiu 5 pontos percentuais comparado ao levantamento anterior. Professor, aqui em São Paulo, o candidato do Lula em segundo, terceiro lugar, a depender da pesquisa. No Rio de Janeiro, o candidato do Bolsonaro, Ramagem, tomando ali uma lavada, né, nas pesquisas. São ou não são, afinal, bons cabos eleitorais? Olha, Caio, o que o resultado das pesquisas está nos mostrando é que ocorria um equívoco, não é, um engano entre aqueles analistas que imaginavam que essa eleição municipal seria uma eleição, digamos, diferente das do passado, que ela seria, na verdade, uma espécie de rematch, um terceiro turno entre Lula e Bolsonaro, parecido como tal com o segundo turno de 2022. Essa era uma aposta naturalmente equivocada, porque a natureza da eleição municipal é naturalmente distinta. Ela tem uma outra centralidade. E qual é essa centralidade? De que se trata isso, Caio? Se trata da questão da avaliação do desempenho dos atuais prefeitos. A eleição municipal é em torno da incumbência municipal, assim como a eleição presidencial é em torno da incumbência presidencial, ou seja, do presidente do dia. A eleição de 2022 foi, em larga medida, um referendo sobre o desempenho de Bolsonaro à frente da presidência. E o que é que mostra isso? Quais são os indicadores disso? Eu vou lembrar o seguinte para os nossos espectadores, Caio. Nós vamos ter, no primeiro turno desse ano, da eleição, muito certamente resolvida a disputa já na primeira volta, já na primeira votação, sem necessidade de segundo turno, em pelo menos 10 capitais. 10 capitais. E o que é que essas 10 capitais têm em comum? O que é que essas disputas têm em comum? Elas serão certamente vencidas pelos atuais prefeitos. Aliás, talvez haja a probabilidade de haver uma exceção, uma 11ª capital, a capital Palmas, capital do Tocantins, onde uma candidata desafiante, a Jana de Valcari, muito provavelmente poderá levar a vitória, poderá ter a vitória já no primeiro turno. Então, 10 candidatos, prefeitos atuais, vencendo a disputa já no primeiro turno. Dos atuais prefeitos, candidatos, são 20 deles disputando a reeleição, Caio, mais 6 outros irão para o segundo turno.
probabilidade bastante elevada de ir ao segundo turno. Então, você tem 80% dos prefeitos que disputam o pleito ou ganhando o primeiro ou chegando ao segundo turno, o que ratifica a minha assertiva. Essa é uma eleição em torno da incumbência, Caio. Agora, é interessante, né, professor, porque a gente tem analisado bastante na leitura, na análise política, tanto nacional quanto internacional, as dificuldades dos incumbentes, né, em se reelegerem. Né? Para pegar o caso aqui brasileiro, o Bolsonaro, para pegar o caso americano, o Trump, em 2020, e diversas outras situações, mundo afora, as dificuldades dos incumbentes. Dá para a gente compreender que, para prefeitos ou para pequenas localidades, a força da incumbência é maior do que nas grandes localidades, em estados nacionais? Não necessariamente, Caio. No caso das eleições municipais, eu vou alargar a minha perspectiva, mas começando pela questão das eleições municipais. A taxa de reeleição dos incumbentes nas eleições municipais brasileiras tem sido maior nas capitais do que nos pequenos municípios. Para nós termos uma ideia mais nítida disso, através de números, na última eleição 2020, 63% dos eleitores do total do país, candidatos, dos prefeitos candidatos do total do país, se reelegeram. No caso das capitais, esse percentual chegou a 77%. Numa eleição com o mesmo número de candidatos que nós temos hoje, a reeleição, Caio, a eleição de 2008, onde havia também 20 prefeitos sentados como tal na cadeira disputando a reeleição, 95% deles se reelegeram, ou seja, 19 deles se reelegeram. Só perdeu lá o prefeito de Manaus, o Serafim Correia, um candidato do PSB à época. Então, as capitais têm até uma taxa de reeleição de prefeitos maior. Com relação à questão da incumbência, Bolsonaro e Trump são pontos fora da curva, Caio. No mundo todo, Adam Tversky, um cientista político, que fez esses levantamentos em uma centena de anos, já nos mostrou que mais de 80% dos incumbentes ganham as eleições. Quando Bolsonaro perdeu a eleição de 2022, você sabe qual foi a taxa de reeleição dos governadores naquele ano? Ficou pouco percebida, pouco ressaltada. A derrota de Bolsonaro chamou tanta atenção que nós todos terminamos sem observar bem o que ocorria à volta. 90% dos governadores candidatos se reelegeram naquele ano. Então, o fator incumbência é importante. Por exemplo, a gente conversa agora, todas as pesquisas têm mostrado que o tempo de televisão tem sido um fator importante. A própria matéria da CNN, há pouco, introduzindo esse segmento, lembrava isso. E o que é que tem a incumbência a ver com tempo de televisão? Alguém perguntaria. Olha, é fundamental. Os prefeitos, um dos fatores que constitui o diferencial da incumbência é o tamanho das coligações que os prefeitos montam nas suas câmaras municipais, nas respectivas câmaras municipais. Os prefeitos das capitais brasileiras, a maioria esmagadora deles, compõem amplas maiorias nessas câmaras. Pois bem, essas coligações de governo nas câmaras municipais, elas são transpostas para coligações eleitorais, ou seja, alianças, apoios ao prefeito incumbente, ou seja, o incumbente candidato à reeleição. Professor. E isso produz grandes fatias de tempo de televisão e rádio, cara. Exatamente isso. Eu queria apresentar uma tela aqui que tem a ver diretamente com o que o senhor estava colocando, né? Sobre outro mito, talvez, que esteja sendo desfeito nessa campanha municipal, que é a força da televisão, né? Que é montada e estruturada a partir dessas amplas coalizões. Tem uma pesquisa do Datafolha recente que perguntou o que o eleitor mais valoriza na hora de escolher um candidato. E, apesar do peso atribuído à propaganda gratuita na recuperação da candidatura, por exemplo, do Ricardo Nunes, a resposta dos entrevistados foi um pouco diferente. O que o eleitor, pelo menos o eleitor de São Paulo, pode rodar a tela aí, ó. Ah lá. O que o eleitor de São Paulo mais leva em conta para votar são as propostas, né, 70%, com muita importância,
20% com pouca importância e 9% com nenhuma importância. A propaganda de rádio e TV, 28% de muita importância, 30% de pouca importância e 41% de nenhuma importância. E notícias nas redes sociais, 37% com muita importância, 31% com pouca importância e 31% com nenhuma importância. Então dá para a gente ali, de certa maneira, atribuir uma força do horário eleitoral, mas também das redes sociais. Eu não sei se o cenário nos Estados Unidos, o Lorival, ele é parecido com isso? É a força da televisão ou a força das redes sociais? Dá para a gente fazer um paralelo ou não? Dá sim. Bom, o sistema americano é diferente, né? Não existe horário eleitoral gratuito, como não existe fundo partidário. Então, as doações de campanha são um termômetro tão importante sobre os humores do eleitorado quanto as pesquisas, se não mais importante, né? A gente fala que os americanos votam com o bolso. E, por exemplo, nesse debate em que a Kamala Harris se saiu muito bem, nas 24 horas que se seguiram ao debate, ela arrecadou 47 milhões de dólares, segundo a campanha dela, de 600 mil doadores. Esse é um dado importante que mostra que são doadores pequenos, né, e que é algo com muita capilaridade. Bom, com essas doações todas, e antes disso também ela já tinha recebido mais de 300 milhões de dólares em doações, depois de ter sido escolhida, né, a candidata, ela tem gastado, a campanha dela tem gastado o dobro do que a campanha do Trump gasta na televisão. Então, televisão. E isso mostra o quanto a televisão é importante, né? Quer dizer, para os Estados Unidos ainda. Por um lado, ou seja, o investimento feito na televisão. Por outro lado, mesmo com a campanha democrata gastando o dobro da campanha do Trump, e isso já vinha desde a época do Biden, que também recebia mais doações do que o Trump. Então, desde o início do ano, que os democratas estão gastando o dobro do que o Trump gasta. Mesmo assim, eles estão empatados nas pesquisas, né? Então, mostra que a televisão é importante, é considerada importante pelas campanhas, mas não é tudo, né? Então, o Trump, ele tem a Truth Social, a rede dele, ele foi restaurado no Twitter, né, no X, pelo Elon Musk, que agora o apoia, e aí eu vejo o Elon Musk todos os dias colocando muito apoio no Trump, assim, fazendo muitos posts em favor do Trump. E o Elon Musk tem quase 200 milhões de seguidores e é dono da rede, então eu acredito que o impulsionamento ali seja colossal, né? Por outro lado, a Kamala Harris ela é muito forte no TikTok, né? Teve uma pesquisa ontem que revelou que 71% dos posts sobre a Kamala Harris no TikTok são positivos. 71%. E 72% dos posts sobre o Trump no TikTok são negativos. Olha, então, por isso a gente fala que a Kamala Harris é a dona do TikTok e o Trump é o dono do Twitter. E isso é importante. É isso. Eu quero fazer uma pergunta para o Lavareda aqui sobre o Brasil, que a gente está basicamente falando da polarização. Lá em 2020, Bolsonaro ainda não estava no PL, então agora que a gente vai efetivamente ver com a força do partido pós-Bolsonaro, Lavareda, essa disputa. Tem ali quase uma paridade na disputa pelas capitais entre o PT e o PL, mas a primeira pergunta do Caio aqui foi sobre os cabos eleitorais, né, nas duas principais cidades do Brasil, em que parecem não fazer o efeito esperado. Então, queria te ouvir um pouco sobre a força dos partidos, de como os partidos vão atuar nessa polarização e do quadro dessa disputa pelas capitais que podem fortalecer ambos, né? Cada um com a sua vitória. Excelente questão, Thaís. Eu só queria, em 30 segundos, fazer um comentário sobre a questão da importância da televisão naquela pesquisa do Datafolha. A pesquisa do Datafolha, ela tem, para a interpretação, Caio, aí a necessidade de nós chamarmos a atenção para o seguinte: 70% dos eleitores
dizem que as propostas são o principal fator. Certamente são, mas através de qual canal as pessoas conhecem as propostas dos candidatos? Qual é o canal onde mais detalhadamente essas propostas podem ser expostas, etc.? Obviamente é na televisão. Ou seja, essas duas variáveis, as propostas e os meios através dos quais os eleitores têm acesso à campanha, eles não são rigorosamente comparáveis por esse fator que eu estou apontando. O Lorival trouxe, quer dizer, a pedra de toque. Os americanos que não jogam dinheiro fora investem em televisão. Trazendo em números, os americanos vão estar gastando no conjunto das campanhas esse ano algo entre 10 e 12 bilhões de dólares, não só de presidentes, também governadores, senadores, deputados federais. O principal item de despesa na comunicação das campanhas é a televisão aberta e fechada. E agora, para a questão da Thaís. Thaís, embora a polarização não se expresse tal como o Caio mostrou com os dados já no início dessa nossa conversa nessas capitais, é bom nós lembrarmos o seguinte: o PL vai sair fortalecido dessa disputa municipal, dessas eleições. O PL lidera em 3 capitais, diferentemente de 2020, e no conjunto do chamado G103, aqueles municípios que têm mais de 200 mil eleitores, quando você considera 70 municípios para os quais nós temos pesquisas agregadas no índice CNN, ou seja, pesquisas registradas, confiáveis, etc., o PL lidera em 10 desses municípios, vem à frente na sequência de municípios no último consolidado do índice CNN. Então, o PL vai crescer, sim. Aliás, a direita vai crescer, além do PL. Nas capitais, o placar hoje é direita 65%, centro 19% e esquerda 15%. Nas cidades, nos municípios do G103, direita muito parecido, 64%, o centro repete os 19% e a esquerda vem com 17%. Ou seja, Thaís, nós vamos ter uma direita fortalecida ainda um pouco mais em relação à eleição anterior de 2020, com essa troca de bandeiras, digamos. PL cresce, PSB cresce, tirando essas diferenças de especificidades partidárias, no agregado do campo ideológico, a direita, com certeza, vai crescer.